aqui, né? Boa noite, pessoal! Boa noite! Vamos ver se vai funcionar. Gente, ó, a gente não tá com sorte pra fazer live, porque no YouTube não deu certo, não teve jeito. E eu preciso que vocês nos digam aí se o áudio tá legal, se tá funcionando. Vai enviando, compartilhando pra outras pessoas. Por enquanto ainda não entrou ninguém, mas tudo bem. Não tá aparecendo aqui ainda. Sério? Ai, eu tô com o Wi-Fi desligado, né? Ai, doido. Ó, estamos informando. Chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Então nem adianta a gente ficar falando, né? Porque não tem ninguém aqui, né? Ninguém. Mas depois vai estar lá no corte, né? Vamos ver. Apareceu aqui sim. Apareceu? Entra aí pra ver se aparece que você entrou. Bom, tá tendo som. Ah, mas deixa erguido pra você escutar, ver se ficou bom o som. O que tá aparecendo? Ah, pra você participar. Não. Aumenta o seu som aí pra ver se ficou bom. Oi. Bom, acho que tá saindo a minha voz sim. Gente, eu sou super nova nisso, nunca fiz uma live, hein? Ai, Cristo. Só vai ficar nós aqui. Gente. Enviei para pessoas. Vamos lá. Oi, Milena. Boa noite. Oi, amiga! Compartilha lá. Chama as gestantes. Que enquanto tá... Oi, Kelly! Boa noite, pessoal. Eu coloquei no YouTube também. Aí, ó, vai dar certo, gente. Nós tava até agora se debatendo. Não, olha, Pelo amor de o YouTube Deus. não gosta da gente, eu acho. Ah, vai cair tudo. A gente tá ficando bravo. Boa noite, pessoal! Vamos começar então o nosso papo de mãe de hoje. Conforme o pessoal for entrando, ajuda a gente, já compartilha essa live para o máximo de pessoas que você puder, para ajudar a gente a engajar. Manda pergunta. Então, eu sou a Iris Tavares, né? Eu sou doula. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Isa, que também é doula. Estamos com o Vicente também, olha que lindão. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente dos relatos de parto dela, né? São 3 bebês, então 3 relatos diferentes. E a gente quer saber um pouquinho mais. Isso aí, tudo bem, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela. Eu também sou doula. Sou mãe do Miguel, de 3 anos e 7 meses. E do José, de 1 ano e 11. E do Vicente, que completou 2 meses no sábado. Tá fresquinho. Isso aí. Então conta pra gente, Isa. O mais velho é o Miguel, né? Miguel, Ele tá com quantos anos agora? Eu acho que ele tá com 3 e 7. Não, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 3 e 8, gente. Olha. Ele já fez 3 anos e 8 meses. Meu Deus do céu. Passa rápido, né? E o dele, como que foi a preparação pro parto, assim? Você se preparou? Não? Como que foi, assim? Primeiro filho, né? Sim, olha. Assim que eu descobri que tava grávida, então foi meio que no susto, mas eu já coloquei na cabeça que eu gostaria de, assim, ir atrás do melhor pra ele, né? Ser a melhor mãe que ele poderia ter. Então eu comecei a ir atrás, o meu parto, né? O meu nascimento foi um nascimento assim. Caiu? Não. Voltou? Aí. Voltou. E, enfim, de todos esses traumas, né, já desde o nascimento e tudo que eles poderiam causar, né, na vida de uma pessoa, tanto na parte física quanto espiritual, psicológica, enfim. Então eu comecei
E eu digo assim, que cada um dos partos, eu tive um preparo mais afinco. O parto do Miguel, eu vivi mais o preparo fisiológico. E ainda assim, no final, nós acabamos indo para uma cesárea intraparto, porque o Miguel era um bebezinho pélvico, né? Mas, assim, eu tentei, né, me preparar para ambas as situações, mas ainda é um choque, né? Principalmente a gente quando foca, né, na vivência do parto natural e depois no fim acaba indo para uma cesariana, né? Acredito que isso seja também papo para outro, sim, né? Para outra live. Mas enfim, eu acredito que foi isso, que no parto do Miguel eu tive mais esse preparo fisiológico, né? Do meu corpo, do físico. Sim, e o dele, você contratou a equipe, foi pelo SUS, como que foi? No parto do Miguel, nós contratamos. Eu sempre inicio, né, pelo SUS, porque é um direito, né, da mulher. E nos ajuda ali, né, a garantir assistência caso ocorra, né, de precisar de uma UTI neonatal, enfim. Então, eu sempre procuro, né, o auxílio do SUS, mas eu contratei uma equipe na época. Era uma equipe humanizada? Isso, era uma equipe humanizada, tanto médico quanto hospital, né? Nós fomos atrás de tudo. E naquela época foi, assim, eu acho que necessário, né? Deus preparou e providenciou tudo, porque o meu doutor na época tinha, assim, me dado a segurança de, mesmo que fosse para uma cesariana, né, de entrar em trabalho de parto, esperar o momento dele. Ai, deixa eu pegar o Vicente. Peraí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Peraí, vamos lá. O Vicente vai querer TT. Então, naquela época foi, né? Foi hospital, foi médico, tudo humanizado. Então, o fato de ter sido uma cesárea foi por conta dele estar pélvico, né? E assim, você se preparou pra isso, porque ele já vinha pélvico há um bom tempo, assim. Isso, na verdade ele ficou pélvico no final, né? No último trimestre, se eu não me engano, com 33 semanas, uma das últimas ultrassons que nós fizemos e vimos que de fato ele estava. Mas ainda assim eu fiz tudo que podia, fiz spinning babies. A gente usava aquela bolsinha de quente e frio, né, pra tentar estimulá-lo, oração, novena, enfim. Só que nada adiantou, né? E como que foi, assim, o seu emocional nesse sentido? Você aceitou bem? Foi uma cesárea humanizada que você, né, se sentiu bem, assim? Como foi esse sentimento de ter se preparado, né, fisiologicamente e na hora precisar de uma cesárea? Como que foi? Olha, a gente sempre tem essa ciência que pode acontecer, né? Eu estava ciente disso, fiquei muito feliz em vê-lo bem, né? E de qualquer forma, dele ter vindo, eu sabia que era o momento dele. Mas eu confesso que foi um pouco, assim, difícil para mim depois digerir, né? Tanto é que o relato dele, que eu consegui escrever e parar pra pensar e tudo... acho que ele tinha quase 11 meses. Então foi uma coisa assim que me marcou, né? Hoje já aceitei, já vi que propósito, né? Mas na época foi algo difícil pra mim, sim. Sim. Ah, legal. E aí logo depois, né? Quando ele tava com 1 ano, você engravidou do José. Isso. E aí como que foi a preparação? Eita, Opa! tetezão. Gostosura. Então, na verdade, assim, todos eles, quando um completa 1 ano, a gente engravidou, né, do outro. Oi, Regi, tudo bem? Regi, tudo bem? Bruna, é Bruna, né? Isso. Seja bem-vinda. A gente tá, né, então retomando pra quem entrou agora, a gente tá falando hoje sobre os relatos de parto da Isa, né?
E a gente falou agora do parto do Miguel, que foi uma cesariana intraparto, né? Que é quando, por algum motivo, precisa ir pra cesariana. No caso dele, foi por uma questão de posicionamento, né? Ele tava pélvico, de bundinha pra baixo, né? Sentado. E com a mão embaixo do bumbum. Que depois que nós descobrimos que talvez seria isso que o impossibilitou de nascer. Porque bebês pélvicos também nascem, tá bom, gente? De parto. É lógico que o médico, a equipe tem que estar bem informada, né? Tem que saber de fato o que tá acontecendo, porque existem riscos, né? Então, Sim. E foi por isso que ele não nasceria ali de um parto, ou talvez nasceria e talvez, né, teria acontecido algum probleminha, mas enfim, né, nasceu. Seu irmão tá te mandando boa noite, né? Oi, João. Então, aí logo você engravidou do José. E aí você se fez uma nova preparação para um parto. Como que foi essa decisão de ter um domiciliar? Porque aí do José já foi domiciliar. Foi. Então, daí quando o Miguel completou 1 ano, né, engravidei do José. Estávamos no meio de uma pandemia, né, e iniciei meu pré-natal com meu obstetra, né, do parto do Miguel. E também abri o pré-natal pelo SUS. E, gente, eu falo que foi uma coisa, assim, muito de Deus, porque nunca na minha vida imaginei nem cogitei ter um parto domiciliar, viu? Sério? Não era Sério. um Não, desejo que nunca você tinha? foi. Olha só, eu sempre Nunca achei que foi. fosse, porque comigo sempre foi um desejo. Então, Sim. eu já imaginava. E com você não? Não. Foi durante a gestação do José. Eu falo assim que foi muito de Deus, porque eu tava acompanhando a Thaís Vec e ela tava fazendo uma semana de lives. E ela começou a falar lá em determinado momento, né? Principalmente no cenário que nós estávamos vivendo, que era no meio de uma pandemia, né? Que riscos, enfim, várias coisas. E ela cogitou, né? Se a pessoa tá bem, se a mãe tá bem, por que não? E tal, e tal. E eu fiquei muito pensativa nisso. E nesse mesmo dia à tarde, eu teria um retorno, né, no meu obstetra, que ele era de Londrina. Porém, eu fiquei sabendo que ele ia se mudar naquele mesmo dia depois da live. Eu falo que foi de Deus mesmo, porque eu já estava com meu coração tranquilo a partir disso, porque aqui, infelizmente, né, a gente não tem muito apoio para VBAC, né? Sim. Nem para um, que dirá para mais de um. Então, aqui eu saberia que não seria possível, ou eu teria que chegar no hospital com a criança nascendo. Sim. E daí eu fiquei sabendo que ele iria embora. Então eu falei, pronto, agora eu tô sem equipe. E no momento da live, né, a Thaís falava que o que a gente precisa pra parir, né? É a mulher e o neném, Deus. Lógico que a gente precisa ali dos profissionais, tá, gente? Não estou aconselhando ninguém a parir aqui sem médico, sem enfermeira. Mas que o que a gente precisa pra parir? É você, o bebê e Deus, né? O médico, a enfermeira tá ali pra garantir que corra tudo bem, né? Em nome de Jesus. E se não correr, eles que são o auxílio, né? E a partir disso, eu falei, pronto, agora eu tô, né? A única alternativa seria um parto domiciliar. E Deus plantou no meu coração e foi assim de uma hora para outra. Aí o outro ponto seria, como que eu vou falar pro pai da criança? Porque né? sempre esse é o meu X, melancólico, né? que não faz nada assim de uma hora pra outra. Eu falei, tá, daí eu vou chegar pra ele e vou falar que vou querer ganhar bebê em casa, né? Pronto. Sim. Aí eu falo que foi muito de Deus, daí nós conversamos, né? Contatei a equipe, vimos, conversamos, ela sanou todas as nossas dúvidas e encaminhamos, né? Começamos o acompanhamento, né? Tanto no SUS, né? Pelo CISAM, tanto com a enfermeira também. Ai, legal. E aí, no dia, como foi? Você tava, assim, bem preparada? Você tinha medo do parto domiciliar? Ou você já tava completamente segura? Não, é isso que eu quero. Como que foi? Sim, então, como eu falei, no parto do Miguel, eu senti que eu tive muito esse preparo fisiológico, né? Então,
eu foquei muito ali em tudo, beleza. O parto do José, eu já tive um foco maior no espiritual. Porque eu senti, assim, Deus, não que nos outros não, mas no caso dele eu senti Deus, assim, muito presente em cada detalhe, né? Falando em tudo, providenciando a equipe, as pessoas, o dinheiro, né? E tudo foi surgindo, né? Da maneira que tinha que ser, que tinha que acontecer. E tá. Aí voltando pro dia do parto. Normalmente eu não tenho sinais antes, né? Eu nunca fui de ficar sentindo dor, cólica, eu sempre ótima. Então, foi num sábado e eu senti a primeira coliquinha ali no meio-dia. Então eu falei, pronto, é hoje. Mas continuei vivendo a minha vida normal, fui dar rolê pra avenida, não tinha comprado banheiro ainda, comprei naquele dia. Almoçamos no restaurante, comi bastante abacaxi. E assim, fui bem segura. É lógico que eu ainda tinha meus medos, né? Acho que sempre fica, né? Será que eu sou capaz? Será que vai? Será que não vai? Mas graças a Deus, fui. E foi um trabalho de parto fácil? Foi demorado? Como que foi o parto do José? Olha, então, antes, né, de entrar em trabalho de parto ativo, né, antes dos 6, 7 de dilatação, foi super tranquilo. Depois o bicho pegou. O meu expulsivo foi, assim, um pouco arrastado pelo que eu me lembre, mas depois conversando com a equipe, por ser o meu primeiro, assim, trabalho de parto que eu finalizo, né, porque no trabalho de parto do Miguel, eu cheguei, acho que até 8 para 9 de dilatação. Nossa, então, assim, progredi bastante. Mas ainda não tinha passado pelo expulsivo, né? Então, eu senti mais no final, mas foi. E aí no parto do José você teve doula, teve a equipe, né? Inclusive a Leila tá aí, ó. Boa noite, Leila, Boa tudo noite, bem? Leila. Foi a Leila que ajudou a trazer o José pro mundo. Isso, a Leila, a Lu. Sim, então você tinha doula, teve essa preparação também. Sim. E aí como que você sentiu? Porque até então você não era doula. Então você não entendia muito bem como que era o papel de uma doula, né? Pra que servia e tudo mais. Então, como que foi? No primeiro não teve doula? Ou teve? Teve. Ah, no primeiro teve também. Eu tive também. Então, desde o primeiro momento, né, que eu descobri que eu tinha meus nenéns ali, eu já fui atrás de saber sobre tudo, entrei, mergulhei de fato, né, nesse universo de maternidade, de parto. E desde o meu primeiro parto, eu tive uma doula. Daí depois no segundo, eu já sabendo da importância, da segurança, né, já trazendo um pouco daquilo que eu já havia aprendido, né, com ela. Aí eu já complementei. Sim. Fez a parte 2. Isso. E aí, então, novamente, depois de um ano, veio a gravidez do Vicente. Isso. E aí, você já tinha certeza de que seria um domiciliar. Sim. Já tinha isso no coração, né? Depois da experiência, né, que nós tivemos. Então, depois, assim, do nascimento do José, principalmente, né, um dos fatores que me fizeram optar pelo parto domiciliar, pela situação do Covid. Então, tinha locais ainda que estavam barrando acompanhante, pelos riscos que a gente poderia correr, né? Aí, bom, na época do José, eu já tinha o Miguel, 1 ano e 9 meses, então não queria deixá-lo. Do Vicente, então, foi mais ainda, porque aí era 2, né? Não queria ter que sair pro hospital, né? Ficar 2 dias fora. E você imaginava que seria um parto a jato? Como foi? Não, nunca. Eu até brinco, assim, né? Que eu imaginei que eu ainda ia pelar um pouquinho mais por conta de talvez não me dedicar tanto, né? Nessa parte de exercício físico, alimentação. Sim. Eu passei por uma internação, né? Tomei medicação. Então, de fato, eu tava assim, ciente que talvez eu não seria, talvez até nem conseguiria, né? Pra falar a verdade.
Eu nunca cheguei nem a verbalizar isso, mas eu estava com medo. Verdade. Com medo de não conseguir. Não, e era uma coisa que eu tinha dúvida, que eu ia até te perguntar. Como doula, se o medo tinha passado. Mas não, mesmo sendo doula, Não, mesmo você sendo sentiu... tola. Que legal. É aquela coisa, né? Não importa se você é doula ou se você é médico. Quando é você, é como se você não fosse nada, né? Então... Não, com certeza. Fica sempre aquela dúvida, né? Aquela insegurança. Mas um parto a jato, né? Que nem foi a pergunta, eu jamais imaginei que teria. Porque, gente, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Uma, que eu imaginei que entrando nas 39 semanas, Sim. o Vicente nasceu de 40 semanas, certinho. Nossa, então, ele foi 40. depois, né? Foi um pouquinho depois. Então, eu já tava meio assim, meu Deus, Tava será que tá ansiosa. certo isso? E aí, chegando no dia, na noite anterior, que foi no domingo, eu fui novamente na missa e falei, não, acho que agora essa semana vai, né? E pedi o sacramento da unção dos enfermos, cheguei em casa, coloquei as crianças pra dormir e falei pro Ricardo, vamos arrumar tudo. Ele falou, mas por que você tá assim? Eu falei, não digo que agora, não tô sentindo nada, mas eu quero arrumar tudo. E ali a gente foi, se preparou e normal. Daí dormi à noite, levantei pra fazer um xixizinho de manhã, voltei a deitar, fiquei mais um pouco na cama e já despertei. No que eu despertei, eu já senti, né, a primeira, como eu sempre falo. Nessa do Vicente, eu ainda senti algumas dores, mas eu sabia que não era de contração, que não era, né? Daí por volta das 6h48 já começou. Aí eu comecei a passar café, tudo, mas na minha cabeça, né, gente? Ia demorar um pouquinho mais. Então já tinha avisado a equipe pra todo mundo ficar meio ciente, né? A Keila não estava na cidade, que ela também foi que me acompanhou. Ela havia chego aquela manhã, então assim, ela mal chegou, foi pra missa, já veio pra cá. Em menos de 1 hora que ela tava aqui, o Vicente nasceu. Nossa. Então eu vivi... A gente até acredita que eu já estava, assim, em trabalho de parto na madrugada. Não sei. Porque, bom, eu não senti, né, gente? Sim. Mas por conta da agilidade que as coisas foram. Eu acho que foi pela questão de ser o terceiro mesmo. Então, você tava super preparada, nossa, né? meu Tinha medo Deus e tal. do céu. E aí, como que foi? Ele nasceu aonde? Então, ele nasceu de 4. Voltou? Ui, Voltou. Ai, voltou? Voltou. Ai, pera lá, gente. Pera lá. Eita. Voltou, gente? Acho que voltou. Voltou? Voltou. É que ali é travado, né? Uhum. Aí, Foi? eu acho que sim. Então Pode continuar. Vamos lá, retomando. Voltou, lá. A Rede falou que voltou. Então, o Vicente nasceu ali no corredor, porque quase que ele nasce na patente, tá? Ai, meu Deus. Então, né, eu comecei a ter as contrações e foi muito engraçado. E você percebeu que já era expulsivo? Não percebi. Eu percebi, ele já tava assim corolando. Quando eu olhei assim e falei, nossa, ele já tá aqui, né? Porque aí, às 6 e pouquinho, levantei, comecei a fazer café. E, diferente dos outros, quando eu tinha contração, eu saía andando. Eu queria andar. Então, eu saía andando pela casa. Né? Dos outros, eu respirava, abaixava, né? Tudo. Não, do Vicente, eu saía andando pela casa. Então, eu ia andando. Até que eu falei, não, vou pro banho. Então, fui pro banho. Saí do banho, fiquei parada ali também no corredor. E foi a partir dali. Daí eu fiquei com muita vontade de fazer cocô. Já pensei, né? É um bom sinal. Sim, tudo. mas não imaginou que era ele. Fiquei ali na patente, fiquei lá, beleza. Aí eu notei que eu estava fazendo força, mas assim,
Falei, não, né? Vou esvaziar meu intestino. Mas não, na verdade, nem saía nada. E até que eu olhei pra Keila e falei, eu não tô fazendo força, assim. Daí ela falou, sim, ele já está aí, né? E eu com o olho fechado, quando eu olhei, de fato, ele tava ali. Aí eu falei, e agora? E eu fiquei meio desesperada, né? Porque eu tava na patente. Então, eu respirei fundo, esperei vir mais uma contração e fui vindo de joelhos, porque já tinha uma criança, assim, no meio da minha perna. E parei ali de 4 apoios. E foi questão de... Acho que foi umas 8 forças que eu fiz, 7. A minha bolsa ainda tava intacta, né? Dos meninos eu também... A minha bolsa não rompeu antes. E fui. Daí a primeira força, ele vinha, voltava. E a bolsa tava íntegra? Isso, tava íntegra. Aí, segunda força, a mesma coisa. Aí na terceira força, voltou. Na quarta força, rompeu a bolsa. E daí, nisso, a Keila ligando pra enfermeira. Que ainda não tinha chego, né? E ela, eu tô chegando, ela já tava em Arapongas, mas ela falou assim, ó, o bebê tá coroando. Nisso eu falei, ele vai sair. Aí foi, primeira força, saiu, depois metade do corpo, depois terminou. Então eles me ajudaram e eu amparei ali o Vicente e fiquei ali, assim, sem acreditar. Sem acreditar no que tava acontecendo, porque pra mim, né, nunca imaginei. Então foi tipo 2 horas de tudo. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. E em questão da dor, dizem que quando o parto Esqueci do microfone. Dizem que quando é parto a jato, as contrações são mais intensas. Você sentiu isso ou não? Pra você foi igual dos outros? Olha, pra mim foi igual. Eu acho até que foi mais tranquilo. Verdade. Eu acho, né, ao meu ver. E a diferença desse parto, eu acho que eu tava mais tranquila. Então eu conseguia sentir as fases. A do José eu não lembro. Então eu sentia o círculo de fogo, sentia a ardência, sentia ele indo e voltando. Então, no meio ainda disso tudo, eu lembro que eu conseguia sorrir. Coisa que normalmente eu não faço. Normalmente eu saio socando tudo. Eu dei umas bicudas ali na porta também, mas tudo bem. E já tava, assim, até mais tranquila. Porque o Ricardo sofre um pouco também, né? Uns beliscão, uns apertão, enfim. Dessa vez foi bem tranquilo em relação às contrações. Achei que foram menos doloridas. Que legal. E a questão espiritual, assim, a preparação, o que você sentiu de diferente desse parto para os outros? Então, nesse, eu trouxe, né, os preparos, só que eu acho que o que foi mais intenso foi a parte psicológica, né? Então, do Miguel foi o fisiológico, do José foi o espiritual e do Vicente foi mais psicológico, porque eu já vinha me preparando acontecido, da internação, né? Dessa insegurança, assim, que eu tava um pouquinho. Então, eu me preparei mais pra, se fosse necessário, uma intercorrência, né? Sim. Então, acredito que o que pesou mais nesse foi a parte psicológica. Ai, que legal. Pessoal, a gente vai abrir agora pra se alguém tiver alguma pergunta, porque já tá encerrando ali o nosso tempo de live. Se deixar, a gente fala a noite inteira. Provavelmente vai ter um depois, né? A gente vai continuar falando, né? Sim. Só vai acabar a live. Então, quem quiser mandar alguma pergunta pra Isa a respeito dos partos, alguma coisa, pode mandar. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o Vicente. Ai, gente, que gostosura. Olha que cabeludo. Eu sou cabeludo. Eu sou muito bonzinho também. Muito fofo demais. Se você pudesse definir em uma palavra, assim, cada parto, você consegue definir, assim? Ai, meu Deus. O que significou pra você, assim, cada um? Sim. Ai, não sei, gente. Eu acho que no parto do Miguel foi esse renascer, né? Mudou tudo na minha vida. Até a gente tava falando sobre puerpério. Então, que por mais que seja o mais cansativo em relação a demandar muito mais de mim,
mas foi o mais leve de todos, o mais tranquilo. Então, do Miguel foi esse renascer, esse morrer e renascer. Renascer mãe, né? Sim. O do José foi assim, eu falo que talvez um carinho de Deus, sabe? Ele mostra aí. O do Vicente, eu não sei, é paz, é uma coisa muito leve, muito tranquila. Ah, que legal. E esse gostosinho. Ó, a Leila disse que não tem nenhuma pergunta. Parabéns, família linda. Ah, obrigada, Leila. É, família linda mesmo. É tudo igual os três. É tudo muito parecido. Fala tudo fotocópia. É, são trigêmeos. Gente, eles parecem comigo, não parece? Demais. Fala, pelo menos não foi só carregar, né? Não foi só parir, né, filho? Não foi. Então é isso, pessoal. Depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube também. Depois que encerrar essa live, vocês podem encaminhar para outras pessoas. Às vezes alguma gestante que tem esse receio, né, de como que vai ser o parto. Eu acho que assim, uma coisa que você passa muito tranquilidade também é a questão de ter mais filhos, assim, né? Porque quando a pessoa tem o terceiro filho já é chamado de doida, né? Então, assim. Não, Então, essa tranquilidade, igual você disse, foi o puerpério mais tranquilo, com mais paz. E normalmente a gente acha que é o contrário, né? Que quanto mais filho, mais difícil. E é aquela coisa, quanto mais filho, mais a gente tá treinada, né? Sim, com certeza, né? Vai forjando. Hoje eu até compartilhei um texto. Os filhos vêm pra nos tirar do egoísmo, né? Então, assim, o Miguel já me tirou um pouco. O José um pouco mais. E o Vicente tá aí, mas ainda tem muito. Tem muito que forjar aqui ainda. Oh, meu Deus, tá ficando bravo. Ai, gente. Vai lá com a mamãe. Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo... Ah, imagina. Obrigada a você, Regiane. Um beijo, por comadre. assistir a gente. Ó, vou indicar aqui a Regiane que faz meus cílios, ó, lindo, maravilhoso. Gente. Rena, sobrancelha. Verdade, tudo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido, ter ficado até aqui. E compartilha com outras pessoas. E semana que vem tem mais. Se Deus quiser. Beijo, gente. Beijo. Deus abençoe vocês.